Dor. Injustiça. Vergonha. Esse cara, ele acabou com a minha vida, acabou. Nada disso se espera de alguém com a missão de servir e proteger a população. Todo ano, milhares de mulheres fazem prova para ingressar na Polícia Militar em todo o Brasil. O sonho delas é se juntar às mais de 30 mil policiais femininas que hoje fazem parte da corporação. Eu achava o máximo a profissão assim, que, nossa, vou fazer o bem, vou ajudar as pessoas. O fato de você andar armada, ser autoridade, isso era encantador, né? Eu pensava, nossa, vou estar protegida. Esse é um dos consultórios onde atendia o tenente-coronel Fernando Dias Lima. Além de consultas regulares, ele prestava atendimentos de emergência dentro dos quartéis. E validava para a PM atestados assinados por médicos civis. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, todo policial militar da região tinha que passar por aqui. A Justiça determinou uma série de mandados de busca e apreensão nesses consultórios para investigar denúncias de que o médico aproveitava esses atendimentos para abusar sexualmente das pacientes. Estamos fazendo a apreensão de todas as fichas e prontuários médicos que constavam aqui no consultório. O tenente-coronel Fernando Dias Lima é médico da Polícia Militar desde 2009. Antes disso, tinha sido vereador de Cascavel, no Paraná, e candidato à vice-prefeitura da cidade com o nome de Fernando Bacana. Nos quartéis, ele é conhecido como Doutor Bacana. Muito atencioso com todo mundo. Amado daqui, amado dali. Ele tratava todos bem. O Ministério Público do Paraná afirma que o denunciado se prevaleceu de uma condição de superior hierárquico para constranger as vítimas com o intuito de obter favorecimento sexual. O tenente-coronel responde a processo por 23 denúncias de atentado violento ao pudor e 7 de assédio sexual em batalhões de Cascavel e Foz do Iguaçu e na Academia Policial do Guatupê, em São José dos Pinhais. Só que o total de mulheres ouvidas pela Justiça é maior, 45. Alguns desses casos já estavam prescritos, mas as vítimas foram ouvidas como informantes durante a investigação. O Fantástico teve acesso a todos esses depoimentos. A gente vai proteger os rostos das policiais nos vídeos e os depoimentos que só existem por escrito vão ser lidos por atrizes. Ele a chamou na sala e pediu-lhe para deitar na maca e erguer a camiseta. Que pegou o estetoscópio e o posicionou na região dos seios. Com a outra mão, ele apalpava os seus seios. Em todas as consultas que eu fui, ele trancava a porta. Minha mãe sai, ele colocou a mão na minha nádega. Ele colocou o estetoscópio aqui no meu peito, pediu para eu abrir a camisa. E quando ele foi colocar, ele encostou o pênis ereto na minha perna. Várias vezes, ao efetuar a limpeza da sala, a declarante encontrou caixas de Viagra no lixeiro. O Fantástico conversou com 3 mulheres que acusam o Doutor Bacana e com o marido de uma 4ª mulher. Perguntamos por que levou tanto tempo para que o médico fosse denunciado, já que esses crimes teriam começado em 2011. Tinha medo dele, né? Medo de um oficial e medo de responder processo. Todos os oficiais eles acabam se juntando e defendendo um. E essa recruta não tem voz. Pelo menos entre os policiais, todos já sabiam, né, dessa fama dele, tanto as mulheres quanto os homens. Eles usavam isso até para fazer uma diminuição de nós mulheres, né? Era com tom machista. Os depoimentos são de recrutas, soldados, cabos e até de esposas de policiais militares que se consultavam nos quartéis. A situação só mudou quando uma oficial se tornou vítima em fevereiro do ano passado. Só precisa de uma primeira denúncia para poder brotar várias outras. Ele colocou o estetoscópio por baixo de sua camiseta e a declarante percebeu que ele encostava um pouco das mãos e que ele ficava somente nos seus seios e não no tórax. A declarante começou a suar, pois estava nervosa, e reclamou disso. O doutor Fernando disse que ela precisaria de alguém para apagar seu fogo. E ficou repetindo isso durante algum tempo. Aí eu sentei na maca e daí ele falou assim pra mim, abre as pernas. E eu abri um pouco as minhas pernas. E
E daí ele pegou e abriu as pernas, e daí ele veio pro meio das minhas pernas, e não consegui sentir ele ali. E daí ele pegou o estetoscópio e vinha nos meus peitos, onde estava a abertura da blusa, assim. E daí ele começou a pegar no peito, e vinha, tipo, querendo tirar, assim, meu pescoço, sabe? Daí eu comecei a passar mal com aquilo. Aí eu saí, fui na sala, passei a mão na bolsa pra pegar minha arma, pra me dar um tiro na cabeça. Eu fiquei tão fora da casinha. A minha arma não estava na bolsa. Tinha deixado ela em casa. Uma pesquisa de 2015 revela que 25% das mulheres que atuam em alguma instituição policial já sofreram assédio sexual. Entre as que sofreram assédio, só 12% registraram o crime. Prestar queixa nem sempre encerra a questão. Ser vítima de assédio já é difícil. Agora, tentar desabafar e ninguém acreditar é pior ainda. O que causou nessas famílias eu até imagino, porque eu sei o que causou na minha. Ela ficou destruída. Na verdade, a nossa família destruiu. Até hoje a gente vem tendo problemas até conjugais por conta disso. E quando o abusador é um superior hierárquico, cresce o medo de represálias. Até hoje tem gente sendo perseguida. Ela foi colocada em trabalhos degradantes, né, em jornadas extenuantes e trabalhos humilhantes, que toda vez que ela chega em casa, às vezes chorando, eu mesmo peço para ela sair, né, da corporação, porque não vale a pena, né? O Dr. Bacana também responde por supressão ou ocultação de documentos. Essas imagens são do circuito interno do 5º Comando Regional da Polícia Militar em Cascavel. Essa soldado era secretária dele. No dia 22 de março do ano passado, 2 dias depois de o médico ser afastado, ela recebeu uma ordem. Ele me pediu para que eu levasse para ele os prontuários, porque os prontuários eram coisas que só eu e ele tinha acesso. Ficava guardado e chaveado e contém informações dos pacientes. Então, ele me deu a ordem e eu levei para ele. No dia seguinte, a soldado voltou para buscar mais. Foi na primeira semana que ele foi afastado. Como a polícia não localizou as fichas das pacientes nos consultórios, pediu à Justiça um mandado de busca e apreensão para a casa do médico, onde os documentos foram encontrados. Também foram apreendidas gravações que o próprio médico fazia das suas conversas telefônicas. Ele parecia fazer ameaças. Não passa um dia sequer sem eu pensar nisso. Lá pegar uma arma, comprar uma arma e fazer uma... Sabe? Aí me prejudicar depois que eu prejudicasse uns 3. No dia 25 de maio do ano passado, o médico foi preso preventivamente. Mas foi solto 10 dias depois, se comprometendo a não deixar a região de Cascavel, não usar armas e a se afastar da função pública que exerce. Ficava com a porta do banheiro aberta enquanto trocava de roupa, inclusive durante atendimentos. Em vez de apalpar só o tornozelo, ele apalpou com as 2 mãos a perna inteira, enfiou os dedos por baixo do meu short, até na região da virilha. Ele chegou e me abraçou, ele afastou tudo, ele puxou e ficou fazendo barulho no meu ouvido ali, fugando literalmente no meu calote. A assistente do Dr. Bacana foi inocentada do crime de ocultação de provas. A Justiça Militar entendeu que ela estava cumprindo ordens. Na opinião dela, o médico é inocente das acusações de abuso. Também sou autoridade. Então, se eu tivesse sido assediada, ou se eu visse, como eu nunca vi, alguém saindo chorando e pedindo socorro, eu não ia omitir isso, só que eu também não vou ser conivente com esse tipo de mentira. A repórter Mônica Marques falou com o tenente-coronel Fernando Dias Lima, que está afastado de suas funções e continua recebendo um salário de R$26 mil. Por telefone, o médico negou que tenha abusado de qualquer mulher. Isso eu posso te afirmar de plena convicção perante a Deus que não. E que todos esses fatos surgiram depois de denúncias que eu estava fazendo com relação à polícia militar. A gente só pode falar aquilo que a gente pode provar. Tudo após determinadas cobranças que eu estava fazendo. Tudo mera coincidência, talvez. Tinha perdido muitos elogios na forma de tratamento que é peculiar do carioca. Eu não entendi. Nós cariocas somos mais humanos, somos mais humanizados, somos mais hospitaleiros. Então, na forma de tratamento, talvez alguma pessoa possa ter confundido. O advogado do tenente-coronel, Zilmo Giroto, também falou ao Fantástico. Não existe uma prova material
de posse criminal, Tenente Coronel Fernando Dias Lima. Uma policial que se diz assediada, ela volta 10 consultas depois do suposto assédio, sozinha, sem o marido, sem um companheiro sem nada. Uma mulher volta para ser consultada com o seu assediador por 5, 6, 8, 10 oportunidades novamente? Todos faziam tratamento particular por fora com seu médico específico e para a via militar tinha que ter o carimbo de um médico militar para ser aceito na nossa ficha. Em nota, a Polícia Militar do Paraná afirmou que não há dificuldades em apurar denúncias sobre esses tipos de delitos, mas que o assunto de abuso sexual induz erroneamente as vítimas a não procurarem a administração. A nota diz ainda que a polícia possui um serviço de atendimento psicológico para quem passa por traumas como os desta reportagem. O Conselho Regional de Medicina do Paraná abriu uma sindicância para apurar se o tenente-coronel cometeu infração ética. Uma vez considerado culpado, né, ele pode receber 5 tipos de penas, desde a mais branda, né, que é uma advertência confidencial, até a medida extrema, que é a cassação do registro profissional. Ele chegava a agarrar, ele segurava. Agarrava eu e ficava aquele cheiro de perfume, aquele cheiro forte, aquele cheiro horrível. Eu sabia que era uma situação complicada, que eu devia ter falado alguma coisa. Devido a ele, que na época era major, eu era soldado. Entrou no consultório e o médico chaveou a porta. Ele a beijou no rosto e abraçou muito forte. Aproximou também o quadril, como se estivesse rebolando, com a finalidade de encostar as partes íntimas na ofendida. Como ele a abraçou muito forte, ela não conseguia que ele se afastasse. Ele mesmo abriu a minha calça ao invés de ter pedido para que eu fizesse isso. E eu estava ali por um motivo de dor no estômago. Ele apalpou toda a região do meu abdômen, inclusive tocando nos meus seios, colocando a mão dele por baixo do meu corpo. Ele enfiou a mão por baixo do meu vestido. Sim, daí passando a mão nas minhas pernas e até chegar na minha barriga. Foi aí que eu percebi que ele estava excitado, né? As penas previstas para os crimes de atentado violento ao pudor, que são os casos em que houve contato físico forçado, variam de 2 a 6 anos de prisão. 1 a 2 anos para assédio sexual. Para supressão ou ocultação de documentos, a pena é de 2 a 6 anos de reclusão. Para a Polícia Militar, eu gostaria que eles pelo menos tivessem um mínimo de preparo, né, para lidar com uma vítima de um crime desse, porque minha esposa foi vítima de um crime, entrou numa situação psicológica ruim. Mais de 50 anos que as mulheres fazem parte dos quartéis e a gente está caminhando para trás, a gente está regredindo. Como que a gente pode permitir isso ainda?